Olá, graça e paz, igreja, irmãos. Eu sou o Walter Félix. Os amigos aí me conhecem como Valtinho. Hoje eu louvo a Deus por estar há praticamente 8 anos congregando na Igreja Comunidade Batista Vida, a igreja do pastor Marquinhos e da pastora Ana. Até os 18 anos, mais ou menos, 18, 19 anos, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Então eu tinha uma vida tranquila, né? Sem bebida, sem drogas, sem noitadas. Mas quando eu fui para São Paulo, tentando realizar esse sonho, entrei na faculdade e morava em repúblicas. E a gente sabe que faculdade, república, longe dos pais, longe da família, eu comecei a inverter alguns valores, né? Aquele sonho que era um sonho começou a não ser mais a minha primeira opção. E aí veio cada vez mais ingestão de bebida alcoólica. E aí chega num determinado momento que a bebida alcoólica ela já não satisfazia, aí conhecia as drogas, né? E tudo isso foi cada vez piorando, né? Sempre, né? Uma hora parava, uma hora voltava, tentava sempre, né? Falava que não ia usar, que não ia beber, mas não tinha força, né? De vez em quando deparava, eu estava sempre na mesma situação, porque aquele sonho que eu tinha já tinha sido jogado por terra. Então eu estava aprendendo a conhecer o mundo aí com praticamente 19, 20 anos de idade. E as coisas aconteceram. Então passei 12 anos morando em São Paulo e ali é onde eu conheci praticamente de tudo, né? Por estar longe da família, longe da mãe, longe dos amigos da cidade. Foi um momento meio complicado, mas eu creio que foi de aprendizado. Eu conheci a Patrícia em 1997, no ano que eu cheguei na faculdade. No meu trote de faculdade, eu conheci a Patrícia. E ali, alguns meses depois, nós começamos a ficar, né, namorar. E aí nós ficamos noivos. E após a minha faculdade, né, em 2000, nós casamos. Hoje, nós estamos fazendo aí 15 anos de casado, né? E a partir daí, quando nós fomos para São Paulo mesmo, para a capital, e aí voltamos em 2008 para o Acre, né? Então a minha conversão ela veio 7 anos depois, 8 anos depois do nosso casamento. Na verdade, o nosso casamento, eu vivi uma vida de solteiro, né? Onde tinham meus prazeres individuais, né, alguns prazeres, né, de levar ela para sair e tudo, mas uma vida totalmente desregrada, né, uma vida completamente, um casamento fora dos padrões daquilo que nós vivemos hoje, né, onde várias e várias vezes saía de casa num dia, voltava 2, 3 dias depois, né, praticamente não era aquilo que ela queria e eu também, hoje eu vejo que aquilo não era correto de se fazer, né? Mas nós vivemos assim um casamento muito ruim. A nossa vinda para o Acre, né? Os 6 primeiros meses dela aqui no Acre eu percebo que foi os 6 piores momentos, né? Os 6 meses piores da vida dela como casada, porque abandonou o pai, abandonou a mãe, né? E pagou um preço, né? Para vir para cá, para a gente estar junto. E esses 6 meses, né? De 2008 foram os meses mais complicados, né? Que aqui eu voltei para minha cidade, voltei para o ciclo de amizade que eu tinha da infância. Então, os prazeres, as alegrias, aquilo que era momentâneo, acabaram se tornando cada vez maior, né? Então, foi ali praticamente onde eu entendi que meu casamento naqueles meses já tinha se acabado, né? Logo quando eu cheguei, eu fui atrás de trabalhar, que eu vim para cá. Nós tínhamos uma situação financeira boa em São Paulo. E num determinado dia,
eu sentado na cama, completamente bêbado, embriagado, eu falei para minha esposa que eu queria vir embora para o Acre. Naquele dia eu prometi para ela que eu ia ser o homem que ela sonhava, que ela ia ter o casamento que ela sempre quis ter, que eu ia ser o filho, o pai do filho dela que ela sempre quis que fosse. Mas ali eu não entendia o porquê que eu falava aquilo, que a minha vontade não era essa. E nós decidimos voltar para o Acre, e eu fui atrás de emprego. Por eu trabalhar com futsal em São Paulo, futebol, o pessoal me falaram de um projeto que tinha na ABB. E aí eu fui lá. E aí, como tinha alguns amigos, né? Tinha o pastor Marquinhos, tinha o Edson, que era, né? São 2 cristãos que a gente conhece. E aí me abriram as portas para trabalhar. Hoje eu entendo que aquela abertura de emprego para mim naquele momento, o pastor Marquinhos junto com o Edson, eles estavam plantando uma semente. E com isso, o pastor Marquinhos sempre convidava, sempre falava da igreja, né? Nós tínhamos o Lucas, que era evangélico, nós tínhamos o Tiago, que mora fora, tem o Elias, vários jogadores eram evangélicos, eles sempre convidavam, sempre falavam da igreja. Mas eu tinha não era aquilo que eu queria. Em determinado momento, as coisas foram acontecendo muito intensa, a situação da bebida e da droga aqui no Acre. E eu cheguei em um determinado ponto que eu falei para um amigo meu, o Neto. Falei para ele: parceiro, eu tô cansado dessa vida. De bebida, de droga, de prostituição. Eu vou lá na igreja do pastor Marquinhos. Na verdade, naquele momento foi como se fosse uma brincadeira, né? E nós fomos para um carnaval em Brasileia, numa sexta-feira. Saí de casa sexta-feira, 7 horas da manhã para trabalhar. E eu voltei num domingo à tarde. Ninguém sabia onde a gente estava, né? Minha família preocupada, minha mãe, minha esposa, todo mundo preocupado. No meio do caminho, eu falei para esse grupo de amigos que eu falei que era o último dia que eu bebia. Que eu ia fazer diferente de algumas outras pessoas, que eles usavam a igreja e não seguiam aquilo que era colocado por Deus. E eu mesmo sem conhecer, sem entender, eu falei que eu ia ficar 6 meses dentro da igreja, que era de julho para agosto até dezembro. Se não desse certo, eu voltava, né, para minhas práticas normais. Mas aí Deus, né, fui para a igreja nesse domingo, né, cheguei em casa, a Patrícia chorando, triste. Falei para ela apenas se arrumar, que a gente ia ir na igreja do pastor Marquinhos. E naquele dia, eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei na igreja e tinha um banner com um rapaz com a cabeça curvada, de braço cruzado. Estava escrito assim: eu me rendo. Naquele momento foi aquilo que eu disse para Cristo: eu me rendo. E eu louvo a Deus porque ali foi o início, né? Depois daquele dia eu ainda saí, né? Num determinado dia eu ainda ingeri bebida alcoólica, mas a bebida já não entrava mais, né? Já não tinha o sabor que era para ter, né? O som das boates, as coisas já não eram mais da forma que era para ser. Antes eu não tinha um marido, né? Ele era... Eu achava que era uma pensão, que ele entrava e saía sem dar satisfação, sem ter nada mesmo assim comigo. E depois que nós conhecemos a Cristo, daí sim
é um marido que eu sempre sonhei, né? Que está presente como pai. Antes ele não era presente como pai, hoje ele é presente como pai, como esposo, né? Tá ajudando, né? É outra pessoa, né? A transformação está sendo diária a cada dia. O casamento foi transformado totalmente. É outro agora. Eu compartilhei com um amigo que comentou que ele não queria ir para a igreja. Na verdade, ele não tinha escolhido seguir os caminhos de Jesus. E eu compartilhei com ele que a gente escolhe aquilo que a gente conhece, né? A melhor escolha é de quando a gente conhece. E ele não conhecia Cristo. E o conselho que eu tenho a dar, encontrei um amigo meu dentro do Araújo, esses dias nós ficamos horas conversando. Já se passaram 8 anos da minha vida dentro da igreja. E quando se fala em 8 anos, é 8 anos sem voltar às práticas do mundo, né? 8 anos sem beber, sem trair a minha esposa, sem fazer nada de errado. Então isso demonstra que como eu conhecia o outro lado, como eu conhecia o mundo da bebida, das drogas, da prostituição, eu sempre falo que aqueles prazeres são momentâneos. O prazer da droga, o prazer da bebida, muitas vezes eu usava de tudo isso para tirar uma tristeza, uma dor. E hoje, há 8 anos atrás, eu conheci Jesus Cristo, que ele, através da sua palavra, através do conhecimento da palavra, ele começou a mostrar que a bebida e a droga era apenas prazeres momentâneos. Na Bíblia ela nos mostra que cada um de nós, né, que o texto diz: "Venha a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." O mundo lá fora ele nos alivia. São prazeres que vão acontecer, daqui um dia, 2 você volta a fazer. Mas Jesus Cristo, ele nos promete que ele vai nos proporcionar esse alívio todos os dias, todas as horas. Então, você que não conhece a Cristo, ou talvez que você conheceu e se decepcionou por alguma coisa, o que nós precisamos entender, queridos, é que o que vai transformar a nossa vida é o conhecimento da palavra. É o conhecimento de tudo aquilo que tem dentro da Bíblia. Cada dia que passa, eu venho conhecendo coisas novas. Cada dia que passa, eu venho entendendo um pouco mais daquilo que Deus tem para a minha vida. E a vontade de Deus é que você também o conheça. Porque muitos de nós temos alguns momentos em que nós falamos que conhecemos a Cristo, mas só de ouvir falar. Nós não conhecemos as intimidades, nós não conhecemos os detalhes. Então é um convite a você, né, que ainda não entregou o seu coração verdadeiramente. Eu, no começo de julho para frente, eu decidi que eu ia entregar a minha vida a Cristo verdadeiramente. Que eu iria ficar 6 meses dentro da igreja. Mas eu ia ficar 6 meses fazendo aquilo que Deus mandasse. E hoje eu estou completando praticamente 8 anos de convertido, né? E é um convite a você. Entregue a sua vida a Cristo. Faça tudo aquilo que Ele lhe pedir, e você vai verdadeiramente conhecer que os prazeres que nós tínhamos lá fora não se compara com os prazeres que nós vivemos aqui com Cristo verdadeiro. Antes de finalizar, eu queria louvar a Deus por algumas vidas que eu creio que foram vidas que decidiram um dia pagar um preço para ver essa família feliz. Quero agradecer a Deus pela sua infinita misericórdia, pelos livramentos proporcionados à minha vida e à minha família. Eu queria agradecer a minha esposa, né, o meu filho, que a minha esposa verdadeiramente pagou um preço por tudo isso acontecer. Abandonou família, abandonou, né, amigos, veio para um lugar totalmente fora daquilo que nós imaginávamos de voltar, mas ele resolveu pagar um preço para ter um casamento restaurado. E eu quero, pastor Marquinhos e pastora Ana foram a chave, né, de tudo isso. Eles que nos proporcionaram
vários momentos de aprendizado, de compreensão da palavra. E tem alguns amigos também que eu sei que por um tempo oraram pela nossa vida, né? Que é o Lucas Holanda, um amigo que Deus nos presenteou, o meu líder, o Clauber, que ele decidiu por um tempo, né, no início da minha caminhada com Cristo, ele sempre esteve junto comigo. Eu quero agradecer também a minha avó Odisseia, que quando eu recebi o meu certificado de batismo, ela disse que era fruto de muita oração. Então essas pessoas eu tenho certeza que oraram pela minha vida, que dedicaram tempo pela minha vida. Tem um pai de um amigo meu em São Paulo, na verdade na cidade de Marinópolis, que ele disse que o sonho dele era fazer uma festa com toda a família dele e a minha reunida, sem ter bebida alcoólica. E no ano de 2012 nós realizamos esse sonho, né? Nós estávamos lá, né? E eu creio que ele orou muito por isso, orou muito pela minha transformação. Então um abraço especial para o Basilião, para toda essa família, essas pessoas que foram compartilhadas, que eu creio que foram muitas pessoas, mas essas foram as que tiveram no início. Então, meu obrigado e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.